Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João. Hoje nós vamos iniciar um novo tema. Creia e viva eternamente. Até o capítulo 12 nós estudamos o Evangelho de João com o seguinte tema: e conhecereis Cristo Jesus é a verdade que liberta. Hoje nós vamos um novo tema, creia e viva eternamente. Hoje nós vamos entrar na lição Servos Semelhantes a Jesus, capítulo 13, verso de 1 a 17. Nós vamos fazer uma introdução do que nós vamos estudar nesse capítulo 13, em todo este capítulo. Mas primeiro nós precisamos entender o que é um servo. O que é servo? No Evangelho de João, capítulo 13, verso 16, Jesus diz assim: em verdade digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus está dizendo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Nessa segunda parte, ele está falando a respeito do Deus Pai que o enviou. Ou seja, ele está falando que ambos têm a mesma essência, o mesmo poder, a mesma autoridade. E assim, na vida espiritual, servo e senhor também são desta forma. Eles têm o seu senhorio, têm o ser servo, mas na vida espiritual, um não é maior do que o outro. Ambos trabalham juntos para um bem maior. Mas o que é ser servo? O significado original da palavra servo, que vem do grego, que se diz doulos, quer dizer claramente escravo. Jesus, neste versículo, estava ensinando o que é ser servo. Ele, mestre, senhor, estava ensinando a ser humilde e a ser servo um do outro. Todo cristão verdadeiro é um servo. Há uma frase que diz: quem não serve para servir, não serve para ser servo. Então, desta forma, nós somos chamados, nós somos enviados por Cristo Jesus para sermos servos um do outro, vivendo juntos para a glória de Deus. Mas qual é o seu propósito? Qual é o propósito de ser servo? O propósito principal de um servo é ser semelhante ao seu senhor, ser semelhante ao seu mestre. Podemos dizer que o servo é tipo um discípulo de um mestre, de um discípulo de um senhor. Aquele que diz que é servo de Jesus deve viver segundo o seu ensino. Ou seja, assim como Cristo veio para servir e não para ser servido, da mesma forma que somos servos de Cristo, nós não somos enviados para sermos servidos, e sim para servirmos na obra daquele que nos enviou, Cristo Jesus. Qual é o propósito de Deus para o cristão? John Stott, teólogo, pastor, ele estudando a respeito sobre ser servo, ele ensina 3 propósitos de Deus para o seu povo e chega a uma conclusão. Ele, olhando a dinâmica de ser servo, ele chegou a uma conclusão. Primeiro, propósito eterno. Romanos capítulo 8, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus nos predestinou a sermos conformes à imagem de Cristo Jesus, com a finalidade de Cristo foi ser o primogênito entre muitos do que seriam transformados em servos de Cristo, discípulos de Cristo. Propósito histórico.
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós vemos aqui o fator histórico que Cristo ele veio para nos conduzir de volta à imagem e à semelhança de Deus. A história, o fator histórico diz que Adão, ao pecar, destruiu a imagem e a semelhança de Deus. E esse fator histórico, a volta à imagem e semelhança de Deus pelo Espírito Santo, é um propósito histórico de sermos a imagem daquele que nos criou. E o terceiro, propósito escatológico. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João capítulo 3, verso 2. Em 1 Coríntios 13, diz lá, quando porém vier o que é perfeito, quem? Jesus Cristo. Então nós seremos conhecidos como ele é, como somos conhecidos por ele. Então o fator escatológico, ou seja, na volta de Cristo Jesus para buscar a sua igreja, buscar os seus servos, então ele vai manifestar como somos conhecidos por ele. E assim seremos semelhantes a Cristo Jesus, porque haveremos de ver como ele é. Então qual que é a conclusão que John Stott chega com relação ao propósito de Deus para o cristão? O propósito de Deus para o seu povo é nos transformar à semelhança de Jesus, a sermos igual a Cristo Jesus, a sermos servos igual a Cristo Jesus. Qual é o maior ensino de Jesus neste capítulo 13? O maior ensino de Jesus nesse capítulo 13 para nós é que quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, nos ensinou que a melhor maneira de sermos parecidos com ele, de acordo com o propósito de Deus para nós, sermos parecidos com Cristo, é servindo como ele serviu. Servindo como Cristo serviu. E Cristo morreu naquela cruz, nos servindo como pagamento pelos nossos pecados. E assim como ele doou, ele se entregou por nós, nós temos que nos entregar uns pelos outros para a glória de Cristo. Devemos ser como Cristo em seu serviço. Jesus é o nosso referencial de servo e de serviço. Como que nós podemos ver isso? Em Filipenses capítulo 2, verso 7 diz, antes, Jesus Cristo, a si mesmo se esvaziou do quê? Da glória divina. Os versos anteriores falam assim, Cristo sendo igual a Deus, não usurpou tomar o lugar de Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, a maior humilhação, ele se tornar a semelhança de homens pecadores. Mas ele veio para ser servo. Assim, nós temos que ter o mesmo referencial de servo e de serviço, assim como Cristo é o nosso referencial. Qual é a preocupação atual da nossa geração? Qual é a preocupação da nossa geração? A preocupação da nossa geração é o seguinte, em nosso contexto atual, quando a maioria dos cristãos está preocupada com o seu sucesso pessoal, faz-se necessário resgatar a identidade de servo, o ideal de servir. Nós precisamos olhar para trás e ver que, se o Evangelho chegou até nós, é que muitos foram servos. Serviram a um bem maior, de proclamar o Evangelho a toda criatura, para que vidas fossem salvas, vidas se levantassem para serem servos, o Evangelho pudesse prosseguir, alcançando mais vidas. Qual é o teu ideal de vida?
O ideal de vida hoje deve ser servir ao Senhor com alegria, dedicar a sua vida ao chamado, dedicar a sua vida ao envio que Cristo nos enviou, e de fazer discípulos, e de ensinar o que vos tenho dito, e de pregar o Evangelho. É isso que é o nosso ideal. Só que a nossa geração está preocupada com o sucesso pessoal, não está preocupada com o sucesso do Evangelho, de alcançar vidas para a honra e a glória de Deus. Como deveria ser o ideal do cristão nos dias de hoje? Como deveria ser o nosso ideal hoje? Albert Einstein disse: chegou a hora de substituir o ideal de sucesso pelo ideal de serviço. O ideal para o cristão hoje é ser parecido com Cristo. O sucesso dele era a glória de Deus. O sucesso do serviço de Cristo Jesus era manifestar a glória de Deus. Esse era o ideal. E qual que é o nosso ideal hoje? Qual que é o teu ideal como servo? Então, queridos, nós vamos orar e pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar o ideal dele para a nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós já conhecemos a verdade. A verdade é Jesus Cristo, e ela nos liberta de todo mal, de todo pecado e de todo domínio do diabo, Pai. Porque conhecendo a Cristo Jesus, nós somos restaurados, edificados, fortalecidos pela sua palavra. Agora, Senhor, a tua palavra nos chama para sermos servos, assim como Cristo ensinou os seus discípulos ali, ele como mestre, lavando os pés dos seus discípulos como servo amado. Nos ensine, ó Pai, e nos chame para sermos servos do Senhor e a vivermos como servos para o Senhor, alcançando vidas para a manifestação da tua glória e do teu louvor. A começar em mim, Senhor. Levante homens e mulheres para serem verdadeiros servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo. Nós oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.